Oi, gente. Mais uma entrevista da série de entrevistas que o Diário do Rio está fazendo com os candidatos a deputado estadual, federal, senador, aqui no Rio de Janeiro. Hoje a gente recebe Dani Balbi, que é professora, roteirista, a primeira professora trans da UFRJ, é também militante. Dani, obrigada por estar nos recebendo, por participar dessa série de entrevistas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Queria agradecer o veículo e parabenizar pela iniciativa de convidar as candidatas e os candidatos para apresentarem suas propostas. Perfeito. É esse mesmo nosso objetivo, conversar com a maior quantidade possível de candidatos para que as pessoas possam mesmo, né, o eleitor, ter oportunidade de conhecer os candidatos. É tão difícil, acaba que a campanha ela é curta, né? Então, nosso objetivo é esse mesmo. Bom, vamos lá, vamos começar, Dani, por umas questões mais gerais, assim, né? Você está pela segunda vez como candidata, não é isso? Você já veio uma outra Isso. época. É, mas você, como é militante, está sempre envolvida, de certa forma, com a questão política como um todo no Estado, né? No Rio, no Estado como um todo. Então, quero te perguntar, é, em relação, na verdade, primeiramente, para você fazer a sua apresentação, né? Falar de você, de onde você vem, quais são suas principais pautas, o que que você defende. É um momento mesmo para você dizer quem você é. Então, eu sou militante do Partido Comunista desde os 15 anos, então há 18 anos militante pelo PCdoB, começo no movimento estudantil, continuo no movimento estudantil até concluir a pós-graduação, passando pela UBS, pela UNE, pela INPG, e vou me incorporando ao longo dessa trajetória aos movimentos sociais que o Partido Comunista constrói, como a UNEGRO, a União Brasileira de Mulheres, e mais tarde a UNELGBT. Eu sou professora, sou roteirista, como você bem apresentou. Estou há muito tempo fazendo a disputa política por mais investimento em educação, em cultura, né, pelas mulheres, pela comunidade LGBTQIA+, pelo povo negro. E o que a gente, na nossa candidatura, desde 2018, quando a gente apresentou o primeiro projeto de candidatura, onde a gente obteve 11 mil votos, tem consolidado é a militância nessas áreas, na área da educação, na área da cultura, na área do desenvolvimento científico, nas universidades, para ajudar a emancipar as populações historicamente vulneráveis, que são as populações que me constroem, e que a gente avalia que são aquelas que mais demandam políticas públicas e necessitam de políticas públicas do Estado para que possam alcançar a cidadania. Então, as mulheres, a população LGBTQIA+, e o povo negro, através de investimento em educação básica, em universidade, em projetos de desenvolvimento. Perfeito, Dani. Como você falou, você está na política desde a adolescência, então tem aí bastante caminhada. Quero te perguntar, desse seu acompanhamento político, o que que você acha do legislativo carioca, do legislativo do Rio, na verdade, né, como um todo, tanto da parte estadual quanto da parte federal? Qual a sua opinião a respeito? Tem melhorado? Tem piorado? O que que você pensa a respeito? Olha, tem piorado muito, né? Mas sempre foi um legislativo que expressava o quão o Estado do Rio de Janeiro ele é dividido em cartéis eleitorais, que a gente chama de currais eleitorais. É, desde de sempre, né? Desde a transição da fase imperial para a fase republicana e as peculiaridades do Estado do Rio de Janeiro, de ter sido o centro político do país por muito tempo, de a cidade do Rio de Janeiro ter sido a capital do Império, vão demonstrando como é que a composição dessas casas é uma composição elitista e que é dividida por setores ou por grupos ou por famílias que são donas ou se arvoram enquanto donas de determinadas regiões é, marcadas pelo poderio de alguns senhores. No período da redemocratização, por conta de que peculiaridade do próprio Estado e da própria cidade do Rio de Janeiro, isso vai se acentuando, né? E no período da milicianização do Estado, as representações legislativas elas vão talvez mais flagrantemente refletindo o quão o poder dos coronéis locais, esse coronelismo urbano, ele
de certa maneira, loteia a Alerj e a Câmara dos Vereadores aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, é um legislativo que só piora, porque a situação e a complexidade desse loteamento é cada vez mais dramática, ao mesmo tempo em que há resistência, obviamente, né? Nós conseguimos eleger Benedita da Silva, Jurema Batista, Marielle Franco, que são mulheres negras que marcaram a história da política da cidade do Rio de Janeiro, né? Temos Renata Souza, temos deputada enfermeira Rejane, temos mulheres, enfim, Mônica Francisco, que são mulheres, Dani Monteiro, que são representantes do legado da Marielle na Assembleia Legislativa do Estado, né? Mesmo que menor número, a gente também, o campo progressista democrático, tem dado respostas à altura, do ponto de vista da estatura política necessária para enfrentar a milicianização, a cartelização da política, né, na região fluminense de modo geral e na cidade do Rio de Janeiro em particular. Perfeito, Dani. Bom, a gente está há uma semana, menos um pouco até, das eleições, né? Reta final. E a gente vê que agora as pessoas começam a se preocupar um pouco mais com quem vão votar para o legislativo, porque geralmente se dá mais importância para os cargos executivos. Quero te perguntar, como é possível a gente, de alguma maneira, mobilizar a sociedade? O que você pensa em fazer nesse sentido para que a importância do legislativo seja compreendida melhor pela população? Eu tenho dito que, caso eleita, o nosso mandato será um grande plenário, né? O que isso significa? A gente tem o compromisso de convocar a população para cada ação que a gente vai dar em direção à proposição de política pública através de formulação de lei, projeto de modificação de legislatura. A nossa forma de fazer a fiscalização contundente do executivo será a publicização. Então, isso que deveria ser o princípio básico da representatividade parece uma novidade na política, né? Porque Sim. o representante não tem carta branca. O representante público, que é o legislativo, ele recebe um mandato e em nome de uma população a partir de uma carta compromisso com pautas que ele pactou no período eleitoral. E para que elas sejam cumpridas por aqueles que entregaram esse mandato de representatividade, é importante que eles estejam constantemente convocados a participar, inclusive encaminhar a pauta. Né? Nesse sentido, eu acho que é uma primeira atuação. E, como todo mandato deveria, principalmente os mandatos do campo popular, serem muito transparentes em relação aos movimentos que estão fazendo, porque são movimentos de fiscalização do legislativo, perdão, do executivo, que é Sim. quem tem, no limite, o poder da distribuição dos recursos e determina quais serão as políticas públicas, e a gente precisa também, nesse papel de fiscalização, na verdade, não precisa, como faz, em certa medida, disputar o rumo, o sentido da política pública, né, do ponto de vista do financiamento e da sua inteligência. E eu espero também que a população convocada para construir a nossa caminhada legislativa entenda, possa sair dessa experiência de mandato também compreendendo o papel do legislativo é importante, não só para sustentar determinado governo, fazer oposição, mas como também, na oposição ou na base do governo, conduzir a direção da política pública ou reconduzir, a depender do local onde se encontra em relação ao executivo. Não, perfeito, Dani. Ainda falando a respeito dessa questão do legislativo, né? Sobre tudo isso que você falou, quero te perguntar qual vai ser como você pretende atuar, né? Como você pretende agir, caso seja eleita deputada estadual, diante desse cenário que você está explicando para a gente, caótico, infelizmente, do estado do Rio de Janeiro, a nível Brasil, né? Como se portar nessa situação e tentar, de alguma forma, fazer esse Estado finalmente começar, voltar, né, a respirar, porque a gente vem de vários mandatos muito complicados para o Estado. Eu tenho uma atuação firme em defesa da educação pública, né? Acho que são algumas questões.
militância toda dedicada à construção da educação pública, à valorização da educação como lugar para encaminhar a emancipação da juventude, também para ajudar a gerar emprego, renda, porque é um dos pilares do desenvolvimento econômico, e emprego e renda são um dos maiores problemas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem pensado, o que a gente tem construído enquanto proposição de lei, é ser firme e contundente em relação à disputa do modelo de ensino médio que será implementado no Rio de Janeiro. Isso significa barrar o novo ensino médio, convocar uma conferência com profissionais de educação e com representantes dos movimentos sindicais e movimentos estudantis, para que nós escrevamos um projeto alternativo e possamos aprová-lo através, inclusive, e aliás, não só através, mas para isso será muito necessário convocar a população e disputar a opinião pública, tanto da importância da pauta quanto da necessidade de a opinião pública, esses militantes e todos os setores diretos ou indiretamente impactados pela oferta de educação pública em nível médio, serem autoras e autores protagonistas de um projeto alternativo a esse, que na prática é a implementação da reforma do ensino médio. Da mesma forma, disputar o orçamento público, enfim, com essa bancada fisiológica, para que ele possa servir para criar mecanismos que deem autonomia ao ERJ e ao ENF e às outras instituições que oferecem ensino superior no estado do Rio de Janeiro, para que elas possam, além de gerir melhor os seus recursos, apostar cada vez mais em programas de assistência estudantil e permanência, principalmente para as populações mais vulneráveis e aquelas que acessam as universidades através da política de reserva de vagas, e avançar no âmbito da pós-graduação para o aumento da vinculação do recurso que hidrata a FAPERJ, que é vinculada à receita líquida estadual, e fazê-la caminhar de 2% para 3,5%, implementando também programas de assistência estudantil no âmbito da pós-graduação, que levem em conta critérios socioeconômicos, diversidade étnica, de gênero e enfim, de orientação sexual e forma de expressão de gênero, né? Como eu disse, enquanto mulher negra e transexual, oriunda da periferia, entender a educação e fazer o debate sério e propositivo, disputando os rumos do investimento público nesse setor, educação, ciência, tecnologia, é a chave que vai possibilitar, uma das chaves que vai possibilitar empoderamento real dessas comunidades que me atravessam. Perfeito. Até falando dessa questão educacional, você enquanto educadora, a gente está completando 10 anos da Lei de Cotas Federal, que a UERJ implementou antes, né? E você tem uma proposta da questão de cotas para possibilitar a inclusão de pessoas trans e travestis na universidade. Explica um pouco para o eleitor que é primeiro essa questão de cotas, e faz até com que seja, de certo modo, contrário a essa política. E como seria a implementação? Qual é o seu projeto? Como é a sua proposta? As reservas de vaga são objeto de debate há muito tempo, não só no Brasil, mas em outros países que reconheceram assimetrias históricas e estruturais, como é o caso dos Estados Unidos, e construíram políticas de ação afirmativa, entendendo que a universidade é essa ferramenta, é um dos trampolins necessários para que essas comunidades que sofreram processo de marginalização histórica por muito tempo, de forma acentuada, pudessem ingressar na sociedade civil, conquistar plenamente a cidadania, ocupar melhores postos no mercado de trabalho. Isso foi adotado nos Estados Unidos e, de certa forma, ainda é uma política com modificações adotada em países de herança escravocrata, como a própria França em relação à Argélia, e há outros exemplos. Aqui no Brasil avançou pouco esse debate, e só no início dos anos 2000, a UERJ, como pioneira, atendeu uma demanda histórica do movimento negro e implementou. Em torno da universidade, aí são muitas questões, em torno da universidade gera um consenso meritocrático, através da afirmação do vestibular como um acesso justo. Na minha compreensão, o vestibular não é sequer um mecanismo de acesso justo à universidade, e mais do que isso, independentemente da forma de acesso, sobretudo porque eu milito pela universalização do ensino superior,
a universidade pública, gerida com recurso público, tem uma função social, e se a gente consegue identificar que há essas assimetrias estruturantes que precisam de reparação histórica, nada mais justo que a universidade adote mecanismos de efetivar essa reparação histórica. Para além disso, um terceiro elemento que eu queria acrescentar é o fato de a gente ter conseguido demonstrar de forma muito imediata o quão o acesso à universidade muda em diversos níveis a qualidade de vida dessas populações e ajuda a mexer mesmo nessa estrutura que é assimetricamente injusta, através do aumento da renda dessas populações historicamente vulneráveis, através do aumento da consciência de participação política, enfim, é uma série de demonstrativos que auxiliam a gente a ver, a enxergar o quão essas populações, em conjunto, são impactadas positivamente depois que passam pela experiência de ter acesso ao ensino superior. Nesse sentido, e aí tomando como exemplo o caso da população negra no estado do Rio de Janeiro e mais tarde no Brasil, negra e indígena, a gente precisa estender isso para outras populações historicamente muito vulneráveis. E no caso da população LGBTQIA+, o segmento transexual, que é um segmento que, do ponto de vista da marcação populacional, é identificado como aquele que mais sofre processos de exclusão, que mais é vilipendiado, que menos participa, inclusive, do orçamento público, urgentemente necessita de políticas de inclusão cidadã. E aí, nesse sentido, a gente propõe a reserva de vagas para pessoas trans e travestis. Né? O estado do Rio de Janeiro, e aí tem alguns dados, é um dos estados onde há o maior índice de assassinatos da população transexual e travesti, perdendo apenas para outros maiores estados da federação, está em terceiro lugar no índice de assassinatos violentos por pessoas trans e travestis, índices que só aumentam, em sua maioria negra. É o dado de evasão escolar, que demonstra que pessoas LGBTQI em geral, né, saem da escola por conta de violência perpetrada pelos agentes educacionais que deveriam acolher essa população e garantir com que elas concluíssem o ensino regular na idade prevista ali, entre os 15 e os 18 anos, o que não acontece. A escola é um espaço violento para a comunidade LGBTQIA+, e acaba nos empurrando para fora da escola, e isso é responsável pela vulnerabilidade em que mulheres transexuais e homens transexuais e travestis se encontram, né, com expectativa de vida baixa e muitos no mercado da prostituição, em impostos de trabalho de baixíssima remuneração. Então, por tudo isso, é importante que a gente avance na consolidação dessa política pública. Como que a gente vai fazer? Existem alguns levantamentos, né? O IBGE faz um levantamento muito superficial, muito geral, mas que tem caminhado para fazer levantamentos mais robustos sobre a população que se autodeclara transexual e travesti no estado do Rio de Janeiro. Alguns mecanismos de aferição estadual podem ser utilizados para isso, mas, em geral, nem 1% da população do estado do Rio de Janeiro, da população fluminense, é transexual e travesti. E a gente proporia que, no modelo de adequação, ou 1% das vagas, ou pelo menos uma ou duas vagas, fossem reservadas para pessoas trans e travestis em cada curso de abertura. Né? Porque alguns cursos, dependendo do número de entradas, não chega a 1%, não chega a uma vaga cheia, e se a gente puder avançar para duas vagas em cada curso de abertura, já seria o suficiente, seria uma vitória enorme. Do ponto de vista do impacto no orçamento da universidade, isso é muito pouco, é muito reduzido. Ele entra no cômputo geral das políticas de assistência estudantil que já são implementadas e, na nossa opinião, precisam ser alargadas. Mas o impacto que tem na vida das pessoas trans e travestis, desde o estímulo para concluírem o seu ensino médio até chegarem à universidade e poderem determinar uma mudança radical na trajetória de vida, é enorme. Então, com entusiasmo, com conhecimento de causa e com convicção que eu defendo, por todas essas razões, a adoção de reserva de vagas no âmbito do ingresso na universidade para os cursos de graduação para pessoas transexuais e travestis. Você tocou num ponto importante, que é em relação a que as pessoas trans, elas realmente são empurradas para fora do colégio, principalmente, né? Porque esse processo, infelizmente, começa lá atrás. Eu pergunto, não existiria, não sei se seria também uma proposta sua, do coletivo e que você atua, de também, de alguma maneira, treinar melhor, trazer os educadores de alguma
forma para a realidade, de forma que também se evite que essas pessoas constituam esse grande número de população escolar. Porque para chegar na universidade, elas precisam estar no colégio, em primeiro momento, né? Então, nesse nosso projeto de revogação do NEM e construção de um outro programa para o ensino médio fluminense, nós temos alguns pilares, né? Quer dizer, além a intervenção nos currículos precisa ter alguns eixos, princípios norteadores, e 3 deles para nós são negociáveis: um currículo antimisógino, antimachista e anti-LGBTfóbico, em todas as áreas do conhecimento. E aí passa a discussão desde a implementação efetiva em todas as grades, em todas as áreas do conhecimento, em todas as disciplinas da Lei 10.639, 11.645, que não são implementadas, até mecanismos que combatam o assédio, a misoginia, o silenciamento, o ódio LGBTfóbico, o racismo, que são práticas cotidianas que algumas professoras e professores, agentes educacionais da gestão adotam. A escola é um ambiente que reflete as disparidades de uma sociedade. E a nossa sociedade, como é uma sociedade de herança escravocrata, construída pelo patriarcado, extremamente machista, ela é LGBTfóbica, enfim, ela é misógina, ela é racista. E não poderá ser sem uma educação emancipadora para essas populações mais vulneráveis, que a gente vai construir um horizonte de superação. Então, a escola é parte do problema e ela precisa, mais do que talvez, ou tanto quanto outras instituições fundamentais, ser parte da solução. Então, nesse projeto de recomposição da carreira, da carga horária, de recomposição da titulação, da retribuição por titulação, de formação continuada das e dos profissionais de educação, a gente precisa incluir programas, mecanismos específicos, departamentos orientados para o tratamento da diversidade e da superação de toda forma de opressão que acontece no âmbito das escolas, no chão da escola, nas unidades. Pegando o gancho com essa carona, com essa questão das mulheres também, né, que você trata muito na sua campanha, é uma causa que você atua muito. Eu quero te perguntar, a gente ainda tem um cenário de violência contra a mulher inúmero, assim, cresce absurdamente, a gente tem delegacias, mas elas não têm um tratamento adequado. Você fala muito a respeito disso. Que medidas é possível ainda a gente implementar? Você, enquanto deputada estadual, que você pretende atuar? Como você pretende atuar nesse cenário? Que medidas podem ser propostas? Uma das medidas que a gente entende como prioritárias é o aumento das delegacias especializadas no combate aos crimes de violência contra a mulher, o aumento das unidades e o treinamento das agentes de polícia, das agentes de segurança pública, para implementar, inclusive, as legislações como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, a Lei contra o Feminicídio, né? Hoje a gente não tem treinamento das e dos agentes de segurança pública para que a lei seja implementada com garantias de proteção à vida das mulheres, né? Além das campanhas de conscientização em relação à autonomia da mulher e ao amparo que as mulheres podem ter através do acesso dessas leis que devem ser tocadas pelo poder público estadual, principalmente o poder executivo, né? O aumento das casas de acolhimento, dos centros de acolhimento, né? Os COSDIMs, né? Que são centros de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, sobretudo vítimas de violência doméstica. A criação de uma secretaria especializada na atenção e na promoção da vida da mulher. Isso, para nós, é fundamental, né? Propor a criação dessa secretaria e garantir que ela tenha orçamento para executar medidas que vão gerar 2 coisas que para nós é muito importante: formação e emprego. Além de emprego, a gente fala de contrapartidas para empresas que empreguem as mulheres, a gente fala de iniciativas de recolhimento de bancos de empregos específicos para as mulheres, além de políticas de formação oferecidas pela estrutura da própria secretaria, porque a autonomia em relação à possibilidade de cuidar da própria vida
é fundamental para que as mulheres se empoderem e possam quebrar o ciclo da violência doméstica. Além disso, cria uma cultura de mulheres fora do ambiente doméstico, ocupando espaços de poder, decisão, movimentando a economia, que é, para nós, fundamental para a conquista plena da cidadania da nossa população. Queria desculpar, gente, mais uma vez, eu estou no meio de uma reunião, então o barulho aqui, não tenho nem como pedir para que eles... Eu estou no meio da campanha também, estou numa outra sala, no meio de uma reunião, então queria me desculpar, eu estou tentando aumentar o tom da minha voz. Faz parte, porque na última semana está tudo muito eufórico, né? Todo mundo correndo contra o tempo. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta, que é em relação ao mercado de trabalho para pessoas trans. A gente sabe que tem uma grande dificuldade. Mas você tem uma proposta, eu quero que você explique o que consiste, incentivo, né, fiscal, incentivos, no caso, de emprego para as pessoas trans, para justamente na área. Então, eu quero que você explique para os eleitores qual é a necessidade disso e no que consiste. Então, muitos empregadores, por conta da transfobia, do estigma, não empregam pessoas trans, muitas pessoas trans qualificadas, né? Então, para além da gente avançar na formação, que já é um gargalo, porque o sistema de formação ele exclui, ele constrói a evasão compulsória das pessoas trans travestis da escola e da universidade também, nós precisamos avançar na garantia da geração de emprego e renda para essa população. E a contrapartida, a renúncia fiscal, é um dos mecanismos mais eficazes para que os empregadores, sabendo que podem ter em algum percentual a renúncia do ICMS, empregarem pessoas trans em postos de destaque, em postos melhor remunerados, de acordo com a formação que elas tenham, né, ou de acordo com o próprio programa de carreira que a empresa tenha. Entendo. Dani, a gente está chegando ao final, até porque eu sei que você está no meio das reuniões de campanha. Foi difícil encontrar esse tempo para conversar com a gente. Eu vou te dar esse último momento para você se dirigir direto para o eleitor, né? Conversar com o eleitor e mostrar o que você representa, quais são as suas medidas e o que se pode esperar de Dani Galbi, que foi eleita deputada estadual. Como eu disse, eu sou a primeira. Você, ao me apresentar, destacou que eu fui a primeira professora transexual da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui também a primeira pessoa transexual a obter o título de doutora por aquela universidade. Sou uma mulher negra de origem periférica que sempre militei pela educação pública quando era aluna e quando me tornei professora, porque, como eu disse, acredito que ela é uma das ferramentas mais importantes da educação pública básica, em nível superior e pós-graduação, para emancipar as populações historicamente vulneráveis, né? A população LGBT+, as mulheres e o povo negro. E aí, Oi, você me ouve? Voltou? Desculpa. Então, nesse sentido, as minhas medidas serão todas ligadas aos projetos de emancipação desses segmentos, né, e incluem também um olhar atento para o financiamento das áreas que cuidam da educação básica, técnica. Então, acho que a gente precisa pensar em reestruturar a FATEC, né, no sentido de garantir maior autonomia, de dinamizar a oferta de cursos da FATEC, de melhorar a qualidade dos cursos técnicos, de garantir com que a gente tenha unidade em todos os municípios e que eles sejam alinhados ao projeto de desenvolvimento econômico regional, oferecendo curso de qualificação e formação média com capacidade de intervenção crítica e aumento, adensamento das consciências da juventude trabalhadora. Eu tenho compromisso com a educação básica, com a Secretaria de Educação, com a melhoria, inclusive, da qualidade de trabalho, passando pela remuneração até a estruturação do trabalho no locus de trabalho das e dos profissionais docentes. Tenho compromisso com que essas instituições sejam instituições que sirvam para a emancipação da população preta, pobre, periférica, transexual, LGBTQIA+, das mulheres, seja, portanto, antimisógina, antirracista, anti-LGBTI-fóbica, que as universidades, né, e acho que, enquanto professora universitária,
avancem na consolidação do sistema de reserva de vagas. Eu tenho compromisso de construir um projeto de lei que institua o programa estadual de assistência estudantil, aumento da vinculação da receita líquida, que ajuda a estruturar a FAPERJ do percentual de 2 para 3,5%, para que a gente possa, a partir desse aumento, instituir também um programa de assistência estudantil no âmbito da pós-graduação e revisar os critérios meritocráticos, e aí construindo critérios para concessão de bolsa, de verba de pesquisa, que levem em conta a diversidade socioeconômica, a diversidade de gênero, de orientação sexual no âmbito da pós-graduação, para ajudar, inclusive, a amparar os cursos de pós-graduação que já adotam reserva de vagas, considerando esses critérios para o seu ingresso, ou a reserva de vagas no campo da cultura, enquanto o roteirista precisei muito acessar o financiamento direto da cultura. Então, aumento, vinculação também, de um percentual mínimo, que pode girar entre 1,5% e 2% da receita do Estado, para ajudar a estruturar as políticas implementadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, mas também para que todos os editais tenham pelo menos 50% das vagas ou dos contemplados reservados a partir de critérios que levem em conta o gênero, então para mulheres, o pertencimento étnico-racial para pessoas negras e indígenas no estado do Rio de Janeiro, e a orientação sexual e a forma da expressão de gênero, ou seja, pessoas LGBTQIA+, e que esses 50% também sejam destinados a hidratar iniciativas, coletivos que estejam fora dos grandes centros urbanos, principalmente da capital. Então, tem muita proposta, tem alguns compromissos para atuar nessas áreas, nas áreas de cultura, educação, ciência, para que elas sejam ferramentas, e aqui eu repito, e nunca é demais repetir, de empoderamento, emancipação, construção de cidadania e autonomia das populações mais vulneráveis do estado do Rio de Janeiro. Perfeito, Dani. E onde as pessoas podem te encontrar, né? Como podem ter acesso melhor, de uma forma é, mais detalhada, essas propostas, no Instagram, tem site, como que é possível te localizar? Eu queria deixar o meu Instagram, o @daniele.balbi, Daniele com i no final, .balbi, @daniele, no final, .balbi. E aí, ali você tem o acesso direto ao nosso site de proposta, ao nosso caderno de proposição de lei, alguns estudos muito aprofundados sobre a realidade do Estado do Rio de Janeiro, tanto da composição da Casa Legislativa, quanto das macro e micro-regiões do Estado, né, proposta específica e revisão de legislações para essas grandes áreas e para esses 3 grandes segmentos junto aos quais a gente pretende atuar e que a gente se propõe a representar. Perfeito, Dani. Te agradeço mais uma vez pela disponibilidade, por ter encontrado um jeitinho aí na sua agenda de estar conversando com a gente, conversando com o eleitor, explicando as suas propostas, o que você representa, tá bom? Muito obrigada. E lembrando que a gente tem outras entrevistas no YouTube e também no site do GETV, para que o eleitor possa acompanhar o máximo de propostas possíveis e fazer uma escolha consciente daqui a 6 dias, né? Obrigada, Dani, mais uma vez. Até a próxima. Até.